Por sua própria natureza, o capim resiste melhor ao fogo do que os arbustos e as árvores jovens, e hoje em dia as pastagens dominam o Masai Mara. Alguns animais pastam os ramos de acácia nos limites da floresta. O Parque Mara já teve um grande número de rinocerontes negros, mas hoje as cercas reduziram seu número a apenas 30. Longas pernas elevam a betarda cori acima do capim, assim ela pode ver seus inimigos. O falcão do brejo patrulha o território e instintivamente a betarda abre sua cauda para esconder o filhote. Este mar de capim com 25 mil quilômetros quadrados sustenta 2,5 milhões de animais, onde 1,5 milhão são gnus. Cada espécie desenvolveu sua própria estratégia de alimentação. Isto não só reduz a competição, como garante a utilização máxima dos recursos. As zebras, por exemplo, pastam o capim mais longo e fibroso, e neste processo elas expõem as folhas ricas em proteínas que são as preferidas dos gnus. A grama também se adaptou. Ela só cresce bem quando é intensamente pastada. Desta maneira, nesta relação simbiótica, o animal se beneficia da grama e a grama se beneficia do animal. O resultado é um sistema que é conhecido como um dos mais produtivos do mundo. Durante o período da seca, os machos lutam pelo direito de ser o pai da próxima geração. O ciclo de suas vidas é controlado pelas chuvas e sua procriação é planejada de modo que seus filhotes nasçam na mesma época do capim tenro da próxima estação. Uma manada de animais em movimento era uma visão comum em todo o território africano. Agora, graças à agricultura humana e suas cercas, este é um dos poucos lugares onde o espetáculo de uma migração em massa pode ser visto. Quando o capim alto diminui, a zebra é a primeira a se movimentar. E seguindo as manadas, vai o leão. Antes, eles podiam ser vistos na floresta, mas agora têm a mesma cor do capim seco e podem se camuflar. O rio é uma barreira estendida ao longo das rotas de migração. Não há maneira de evitá-la. E os predadores sabem que a sua melhor chance de matar é aqui, no ponto de travessia. Com 330 quilos, a zebra é um animal difícil de ser derrubado por um crocodilo, especialmente se a manada se mantiver junta na água. Conforme a manada vai se aproximando da outra margem, a leoa dominante observa. Ela é a caçadora do grupo e está esperando pelo momento de lançar o seu ataque. Além dos predadores, a zebra ainda enfrenta o perigo das rochas escorregadias. Um animal ferido é uma vítima certa. John Vart diz que estas cenas ilustram claramente como os grandes predadores arriscam a vida durante uma caçada. A leoa teve muita sorte em escapar sem ferimentos sérios. Ela está visivelmente abalada com o incidente.
John Vart seguiu este grupo por 21 dias e, apesar de fazer muitos ataques contra as zebras migrantes, a fêmea parece ter perdido sua autoconfiança. O medo dos cascos voadores a fez hesitar nos últimos instantes de cada tentativa. As zebras mostram claramente como os cascos são eficientes como armas. Pode ter sido coincidência, mas há 2 dias vimos um crocodilo morto não muito longe, rio abaixo. Desta vez, a leoa parece desesperada. Algumas outras leoas jovens se juntam a ela, mas elas não têm experiência. Até agora, a técnica das zebras de se manterem juntas na água rasa deu resultado. Mas sempre é um animal que quebra as regras. Uma zebra sozinha entra em águas profundas. Agora a vantagem está com o crocodilo. O sucesso do crocodilo divide a manada. O pânico leva esta zebra para águas profundas, onde pode ser atacada por baixo. A leoa vê sua chance chegar, mas aguarda. Ela tem experiência e não se aproxima muito dos crocodilos. Mas o drama ainda não terminou. Rio abaixo, uma zebra fêmea que foi atacada está morta. Uma das leoas adultas vê uma oportunidade. O risco é grande, mas a recompensa para a leoa desesperada é maior. Rio acima, um frenesi de alimentação acontece entre os crocodilos. Os crocodilos às vezes são feridos nos banquetes. Este teve a parte de baixo da boca rasgada durante a disputa. Uma jovem zebra não dura muito entre um bando de leões famintos. Mas eles logo terão outras oportunidades. A migração dos gnus está para começar.
O primeiro gnu algumas semanas depois das zebras. A água está baixa e a correnteza lenta. Contudo, a África está sempre mudando. O rio de amanhã não será o mesmo de hoje. Uma tempestade tropical numa área represada derrama milhões de litros de água no rio. No início faz pouca diferença, mas à noite o rio começa a subir. Agora os últimos a chegar precisam nadar muito mais. A força das águas os afasta do ponto normal de saída. Enfraquecidos pelo esforço, muitos se afogam. Os crocodilos não precisam mais caçar. Eles e os abutres se fartam nas carcaças. Para nós, este pode ser um processo cruel e de desperdício. Mas a adversidade é a maneira que a natureza tem de eliminar os fracos. E para 1,5 milhão de animais que migram a cada ano, isso não representa nada. Agora existem milhares de gnus pastando perto do rio. A terrível lembrança do seu quase encontro com a morte já está se apagando e a leoa recupera sua autoconfiança. Mesmo um ataque bem-sucedido desperta pouco interesse. A aceitação da morte parece fazer parte da personalidade da presa. Muitos dos gnus chegaram e ficarão aqui até que seja a hora de rumar outra vez em direção ao sul. O ciclo da vida está completo. Muitos foram perdidos pelo caminho, mas assim como as chuvas tornam a grama verde, a natureza trabalha para recuperar seus números. Esta é a maneira como sempre aconteceu e como sempre acontecerá no futuro. Ou não. Existe uma outra criatura que vive aqui. Por centenas de anos, criam seu gado aqui ao lado do Mara. Eles dividem a água com as manadas migratórias. Eles são pecuaristas e guerreiros com pouca disposição para a agricultura. Vivem em harmonia com a natureza e reverenciam o rio Mara como fonte de vida para os Maasai e seu gado. Mas em outros lugares, o crescimento da população humana ameaça os rios da África. A nossa ignorância sobre os sistemas fluviais completos é enorme. 80% da força do rio é gerada nos primeiros 10% de seu comprimento. Ainda assim, nós destruímos a vegetação original que protege a fonte e a substituímos por uma floresta comercial não nativa. E em nossa voracidade, plantamos bem na margem do rio. Em 1930, o rio Ramadipa, na África do Sul, corria tão claro e forte que as pessoas lutaram judicialmente por suas águas. Depois, nos anos 50, flores de eucaliptos foram plantadas logo acima da margem do rio. O rio era assim, e hoje está assim. Os pesquisadores afirmam que cada eucalipto suga 300 litros de água subterrânea por dia. Leva apenas 11 anos para uma floresta de eucaliptos sugar um rio até a morte. E para piorar o problema, o método de corte faz com que grandes áreas sejam desmatadas, o que deixa as colinas íngremes desprotegidas. E na primeira enchente, tudo é arrastado para o rio, enchendo-o com detritos. Florestas de apenas uma cultura são mais vulneráveis ao fogo e provocam o mesmo efeito. É irônico que florestas estaduais ostentem cartazes com antílopes chorando, pedindo para se evitar incêndios na floresta, quando seus desertos verdes eliminaram os animais, os pássaros e os insetos nativos.
E na crença errônea de que as áreas represadas são menos importantes e produtivas, abrocrantou centenas de milhares de famílias empobrecidas e carentes em áreas que não poderiam sustentá-las. Com nada além da madeira como fonte de energia, a solução foi o desmatamento. Seu gado destrói a cobertura vegetal, deixando a terra desprotegida. Quando chove, a terra fértil que levou 10.000 anos para se formar é levada em uma só enxurrada. O sedimento que alimenta a vida aquática é arrancado, destruindo a grande diversidade do rio. Quando a enchente termina, deixa atrás de si um sistema totalmente entupido de lama. Este, um dia, foi o grande rio Limpopo. As piscinas profundas, lar dos crocodilos e hipopótamos, desapareceram. Este hipopótamo, numa poça rasa, tenta desesperadamente molhar sua pele para protegê-la do sol. Sem a vegetação para agir como esponja, o rio que corria permanentemente, agora, ora está seco, ora está transbordando. O que antes era um rio limpo, hoje é uma série de poças estagnadas. Desinteria e cólera aparecem nessas condições anti-higiênicas. Tipicamente usamos a tecnologia para tratar os sintomas e não as causas. Instituições bancárias ambientalmente ignorantes financiaram a de grandes barragens. Acima do muro, água. E abaixo, nada. Esquecemos que a mesma quantia poderia ter sido usada para recuperar os danos causados ao ambiente que originaram este problema, em primeiro lugar. Alguns dos maiores desastres ambientais e financeiros vieram de barragens mal planejadas. No norte do Quênia, o projeto de uma barragem custou quase 300 milhões de dólares. Sua fábrica de peixe congelado nunca chegou a produzir comercialmente, e a barragem destruiu o modo de vida da população local. No sul da África, a represa Zuknor, construída ao custo de 12 milhões de dólares, quebrou quando foi enchida pela primeira vez. Ela depositou 1.800 partes de lama na água do rio, quantidade suficiente para matar toda a vida aquática deste ponto em diante. Uma vez que a água está acumulada numa represa, o potencial de irrigação é óbvio. A terra fica exausta com as monoculturas, madeira, açúcar, cítricos, café, e para mantê-las precisamos travar uma batalha contra a natureza, jogando milhares de litros de pesticidas para poluir o que sobrou dos rios. Hoje, 4/5 de toda a água vai para a agricultura. Mas o desperdício dos métodos usados só admite que 1/3 seja efetivamente aproveitado pelas plantas. Enquanto isso, a população local só tem o rio devastado e nenhuma água limpa para beber. Como o rio nos é dado de graça, nós o profanamos. Ele se tornou um depósito de lixo conveniente. As fábricas derramam seus efluentes nos rios. Uma fábrica africana faturando milhões de dólares pagou sem discutir uma multa de alguns milhares de dólares por paralisar os peixes do rio. Menos de 2% da água do mundo é potável. O certo é que cada vez mais os sistemas vitais da Terra estão começando a falhar. E a falta de água no lugar onde a vida começou vai se tornando um problema cada vez mais crítico. Se quisermos evitar nossa própria extinção, precisamos criar uma nova ética ambiental dentro da próxima geração. Um novo inventário precisa ser feito, considerando a água, o ar e a terra como nossos bens mais preciosos, porque esta é a verdadeira base da vida. Se falharmos, não teremos uma segunda chance. Algumas das maiores belezas da vida vêm da água, e já foi dito que o rio se move como a própria vida.